Patrios. Foils. Fotocantorios. Revolucionando conhecimento científico. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Trials. É uma alegria imensa ter a nossa audiência fiel por aqui novamente. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, o coração da cirurgia cardíaca, a circulação extracorpórea, a famosa SEC. E nosso objetivo hoje é bem específico. A gente vai tentar explicar de uma forma clara, eu espero, duas estratégias fundamentais para o manejo do paciente em hipotermia na SEC. Exato, que são a PH-STAT e a ALF-STAT. Isso mesmo. E o mais importante, né? Vamos conectar tudo isso com a realidade da nossa prática aqui no Brasil. A gente recebeu uma informação que, olha, é bem direta. É um ponto crucial. A grande maioria dos serviços de cirurgia cardiovascular no país não usa CO2 na mistura de gases da SEC. O que nos leva a uma conclusão, assim, quase que imediata, né? Na prática, a estratégia ALF-STAT acaba sendo o nosso padrão. Então é isso. Vamos entender por que isso acontece e o que isso realmente significa. Vamos lá. Para começar, para quem talvez não seja da área, o que é exatamente a máquina de circulação extracorpórea? Parece algo de ficção científica. E é uma tecnologia incrível, né? De forma bem simples, a CC é um equipamento que substitui temporariamente as funções do coração e dos pulmões. Certo. O coração, que é a bomba, é substituído por uma bomba mecânica. E os pulmões, responsáveis pelas trocas gasosas, são substituídos por um aparelho que a gente chama de oxigenador. E como esse circuito todo funciona? Então, o sangue venoso, aquele pobre em oxigênio, é drenado do paciente, geralmente das veias cavas, antes de chegar no coração. Ele passa pelo oxigenador e lá ele recebe oxigênio e tem o gás carbônico removido. Fica limpo, digamos assim. Isso, ele é arterializado. E aí esse sangue é bombeado de volta para o sistema arterial do paciente, geralmente na aorta. Isso garante a perfusão de todos os órgãos enquanto os cirurgiões operam num coração parado e sem sangue. E tem também a questão da temperatura, né? Os materiais falam muito da hipotermia. Sim, um componente essencial do oxigenador é o permutador de calor. Ele permite resfriar e depois reaquecer o sangue. E por que resfriar? A hipotermia é usada para diminuir a taxa metabólica do corpo, sabe? O consumo de oxigênio cai e isso dá uma margem de segurança maior para os órgãos, especialmente o cérebro, durante todo o procedimento. É aqui que a coisa fica realmente interessante, eu acho, porque resfriar o sangue do paciente cria um desafio fisiológico bem complexo, né? Ligado ao pH do sangue. Exatamente. A física básica dos gases nos diz que, à medida que a temperatura de um líquido diminui, a solubilidade dos gases nesse líquido aumenta. Certo. No sangue, isso significa que o dióxido de carbono, o CO2, se dissolve mais. Isso faz com que a pressão parcial de CO2, a PCO2, no sangue caia. E como o CO2 é um componente ácido... Exato. A diminuição dele torna o sangue mais alcalino, ou seja, o pH sobe. Então, o perfusionista na sala se depara com uma escolha. Eu deixo esse pH subir ou tento manter ele no normal em 740. Essa é a pergunta de $1 milhão. É a questão central. A decisão de como gerenciar esse desequilíbrio durante a hipotermia deu origem a duas escolas de pensamento, duas estratégias, a PH-STAT e a ALF-STAT. E pelo que uma das fontes aponta, a estratégia ideal ainda é, assim, tema de muito debate. Continua sendo um grande debate na literatura mundial. Vamos detalhar cada uma, então. PH-STAT. O nome já sugere, né, manter o pH estático, constante. Como é que isso é feito? A lógica do PH-STAT é manter o pH do sangue no seu valor normal, tipo 740, mesmo com o corpo frio. Tá. Para conseguir isso, você precisa compensar a maior solubilidade do CO2. E a única forma de fazer isso é adicionando ativamente gás carbônico, CO2, à mistura de gases que ventila o oxigenador. Ah, então é uma intervenção direta. É uma intervenção.
Essa abordagem, curiosamente, se assemelha à fisiologia de animais que hibernam. Eles mantêm o pH constante. E quais seriam as vantagens e as desvantagens de fazer isso? O principal efeito do pH-Stat, e o mais discutido, é a vasodilatação cerebral. Ele dilata os vasos do cérebro? Exato. Os defensores argumentam que isso aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, melhorando a entrega de oxigênio e a distribuição do fluxo, tanto no resfriamento quanto no reaquecimento. Parece bom, mas qual é o lado ruim? A desvantagem potencial, e é uma grande desvantagem, é que esse fluxo aumentado pode, teoricamente, carregar mais êmbolos para o cérebro, sejam eles gasosos ou partículas. Entendi. Ok, agora vamos para outra estratégia, a alfa-stat. Qual é a filosofia por trás dela? A alfa-stat adota o caminho oposto, basicamente. Ela permite que o pH varie naturalmente com a temperatura. Ela não corrige. Não corrige. O objetivo aqui é manter constante a carga elétrica das proteínas, sabe? Especificamente de um grupo chamado imidazol da histidina, que é crucial para a função das enzimas. Isso é mais a nível celular, então. Exatamente. Na prática, isso significa não corrigir a alcalose que acontece com o resfriamento. O conteúdo total de CO2 no sangue fica constante e as gasometrias são analisadas sem a correção para a temperatura do paciente. E a analogia aqui seria com que tipo de animal? A fisiologia aqui é mais parecida com a de animais de sangue frio, como os invertebrados ou répteis. Interessante. E os argumentos a favor e contra a alfa-stat? A grande vantagem citada é a preservação da autorregulação cerebral. Que é algo que a gente perde na pega-stat. Exatamente. A autorregulação é a capacidade do cérebro de controlar seu próprio fluxo sanguíneo. Manter isso é visto como um mecanismo de proteção fisiológico muito importante. Acredita-se também que mantém a função das enzimas intracelulares mais estável. Certo. Então, o que tudo isso significa para a prática diária aqui no Brasil? A gente já deu a dica no começo. Aqui está o ponto crucial. A estratégia pH-Stat depende obrigatoriamente da adição de CO2 ao circuito. Sem CO2, não tem pH-stat. Não tem. E uma das fontes que a gente analisou é categórica ao afirmar que, no Brasil, a circulação de gás carbônico medicinal durante a CEC praticamente não é realizada. Então, se a gente não adiciona CO2, não temos como praticar a estratégia pH-stat. É simples assim. Exatamente. A ausência de CO2 na mistura de gases, que geralmente é só oxigênio e ar comprimido, significa que a nossa conduta padrão, por definição, é alfa-stat. A alcalose respiratória que a hipotermia induz simplesmente não é corrigida. Isso é muito, muito relevante. Significa que no Brasil, a estratégia alfa-stat não é tanto uma escolha filosófica, uma escolha deliberada. Em detrimento da outra? Mas sim uma consequência direta da nossa prática dos recursos que a gente tem habitualmente. Naturalmente, há um manejo alfa-stat. O que torna o entendimento dessa estratégia ainda mais vital para todo profissional que atua em cirurgia cardíaca no país, né? Com certeza. É preciso dominar aquilo que se faz todo dia. Em resumo, então, a CC é essa ferramenta incrível que nos permite operar o coração, mas que nos joga num cenário fisiológico completamente único. E dentro dele, o manejo do equilíbrio ácido-base na hipotermia é um dos maiores desafios. E aí temos as duas abordagens. A pH-Stat, que busca um pH constante adicionando CO2. E a alfa-stat, que permite a variação natural do pH. E, como a gente viu no nosso contexto, no contexto brasileiro, a prática comum de não usar CO2 na mistura de gases da CEC faz da alfa-stat a estratégia padrão na imensa maioria dos serviços. Perfeito. Para fechar, vamos deixar um pensamento aqui para reflexão. Sabendo que a alfa-stat preserva a autorregulação do fluxo cerebral, enquanto a pH-stat causa vasodilatação, como a escolha entre as duas poderia ser individualizada? É uma ótima pergunta. Pensem num paciente com aterosclerose severa na aorta, onde o risco de deslocar êmbolos com o fluxo cerebral mais alto é uma preocupação gigante. Isso levanta uma questão muito importante sobre a personalização das estratégias de perfusão, né? A gente deveria poder escolher de acordo com os riscos de cada paciente. Exatamente. Fica aí a reflexão. É um campo que ainda tem muito para evoluir, sem dúvida. Obrigada, turma. Continuem estudando e aprimorando sua prática médica. Até a próxima.
Pod. Conhecimento Pod. Trials Pod. Conhecimento Revolucionando o conhecimento científico.